Olá, estamos iniciando a aula número 11, que vai falar sobre integral definida, integral indefinida, a diferença entre elas, um método de integração chamado método direto e algumas aplicações para integral definida, que são as funções marginais na área de economia e excedente do consumidor. Para isso, nós vamos trabalhar, então, com uma resolução comentada de exercícios de teoria que aparece junto ao curso de vocês. E o conceito está aqui no exercício 111, com a nossa lista de teoria e exercício. Nós temos uma região que foi delimitada aqui no primeiro quadrante, abaixo de uma função aqui de x, entre as linhas verticais A e B, e vocês estão vendo que a gente está tentando mensurar, calcular a área abaixo da função por essa soma desses retângulos que aqui aparecem listados. É claro que quando a gente faz esses quatro retângulos justapostos, um ao lado do outro, a gente tem uma região que não foi ainda computada ou contabilizada. Mas, se a gente ficar diminuindo cada vez mais as bases desses retângulos, a soma desses retângulos vai ficar muito próximo da área desejada. Essa que foi a ideia de Riemann na hora da elaboração da sua teoria para integral definida, usando o conceito de integração. E nesse conceito, aqui aparece, então, a área como sendo a somatória desses retângulos. A área de retângulo é base vezes altura. Aqui, como o produto é comutativo, eu escrevo, então, a altura vezes a base. E nessa altura vezes a base, a altura da função é a própria imagem da função. E a base é esse ΔX. É essa variação junto ao eixo x. Na notação, a somatória, que é uma soma diária, virou esse símbolo S de space, começa em A, termina em B, a função continua sendo a função f de x, e esse ΔX passa a ser o diferencial x, que vai ser indicativo de como que a gente vai promover essa integral definida. Integral é como se fosse antiderivada, que vocês vão ver que faz um caminho contrário da derivada. E a integral definida, a gente lê, então, essa expressão como sendo integral da função f de x, caminhando de A até B. E isso vai gerar uma outra função, que aqui é denotada como f maiúsculo, calculando de B até A, ou seja, o de cima menos o de baixo, e o elo de ligação entre as funções f minúsculo e o f maiúsculo vai ser que, se eu pegar o resultado e derivar, eu tenho a função original do problema. Aqui tem um exemplo para ilustrar isso algebricamente falando. A gente já vai ter ilustrações geométricas nesse contexto. Então, a primitiva de 2x, onde o x varia de 1 até 3, vai ser essa função de segundo grau. Aqui embaixo tem a justificativa. Se eu derivar x ao quadrado dá 2x, se eu derivar a constante dá zero. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente voltaria à função original do problema. Mas, tendo essa função, eu troco, substituo o x, ora pelo de cima, ora pelo de baixo, e assim eu tenho um valor numérico para essa integral que está sendo aqui pedida. Os próximos exercícios é para tentar fixar essa ideia fazendo o cálculo da integral definida, são 3 integrais que a gente vai fazer, e também apresentar sua interpretação geométrica. A primeira função é a função constante, 3, e ela vai variar de 1 até 2. Então, eu lembro que a primitiva de 3 é 3x mais k, porque se eu derivar 3x mais k, eu volto a ter 3 mais 0, que é 3. Isso vai ser calculado de 1 até 2. Então, eu troco o x de cima menos o de baixo, executo as contas, a constante acaba sendo cancelada e o resultado dessa integral é igual a 3. Então, agora, justificativa. A justificativa geométrica seria o cálculo da área desse retângulo, que é base vezes altura. A base é a distância, então, entre 1 e 2, então é todo 2 menos o 1, a base, e a altura é 3. Observe que esse resultado da área é numericamente falando igual ao número encontrado no item A. Para o item B, nós vamos agora encontrar uma integral definida dessa função do primeiro grau,
2x menos 3. 2x menos 3 é uma reta crescente. E quando eu integro uma função do primeiro grau, eu vou achar uma função do segundo grau, primitiva de 2x é x ao quadrado, que é a derivada de x ao quadrado de 2x. Aí a primitiva de 3 é 3x, porque a derivada de 3x é 3. Ainda tem a constante, a gente faz a conta substituindo, então, o x hora pelo de cima, que é 1, hora pelo de baixo, que é 0. E aí eu vou encontrar o resultado, que essa integral definida vai me devolver como número igual a menos 2. Então, uma integral definida, ela pode representar um número negativo, é isso que ele está mostrando. E na hora de fazer a interpretação geométrica, aqui, pode ver que eu quebrei a figura. Um retângulo mais um triângulo retângulo. E aí a soma da área desse trapézio, que aparece aqui achurado, um pedacinho azul, que é o triângulo, e o pedacinho amarelo, que é um retângulo. Então, o retângulo é base vezes altura, a base é 1, e a altura é a leitura junto ao eixo y, que varia de 0 a menos 1. Menos 1. Então, a área desse retângulo é menos 1. Quanto ao triângulo que aparece aqui embaixo, base, que é 1, altura, que é a variação de menos 3 até menos 1, que é menos 2. Então, a gente acha efetivamente esse valor numérico para essa área. E a justificativa, é claro, que é a primitiva de 2x menos 3, é esse resultado aqui, porque se derivar, volta a ficar com aquele contexto, aquela informação inicial. O item C é para apresentar agora uma função que não seja polinomial, aqui é a função hiperbólica. A gente pode construir o gráfico dessa função através de uma tabela de pontos. É claro que para x igual a 0 ela não está definida, não existe. E a gente vai agora mensurar essa área. Essa área não é um cálculo comum, porque eu não posso dizer que é a área de um retângulo, porque não é. Não é também um trapézio, porque essa base superior aqui não é uma linha reta. Então, a gente vai calcular pelo procedimento de integração. Primitiva de 1 sobre x é o ln de x, porque a derivada do ln de x dá 1 sobre x. Então, pressupõe que quando alguém vai fazer o trabalho de integrais, já tenha trabalhado com derivada. Tem ainda a constante, a gente substitui o de cima menos o de baixo, e aí esse cálculo ln de 2, se a gente usar uma planilha, tipo calculadora eletrônica, a gente vai encontrar esse valor numérico que corresponde a essa área que aparece abaixo da função, acima do eixo x, e entre as verticais o azinho, que é 1, e o bzinho, que é 2. O conceito de integral indefinida, ou antiderivada, é que não há as extremidades de baixo e de cima. E isso vai servir para a gente estudar algumas técnicas de integração que são apresentadas nesse contexto. Então, aqui eu tenho uma tabela de derivadas, já que para achar o resultado eu preciso fazer esse elo. O resultado da função, quando eu derivo, volta a ser a função anterior. Então, eu tenho aqui derivada de um número, derivada de um monômio, x elevado a n, a variável está na base, variável de uma função exponencial específica, de base derivada de logaritmo, de seno, cosseno. Aqui aparecem os resultados dessas principais funções. Derivada de uma função exponencial. É claro que eu podia ampliar a minha tabela de derivadas. E as integrais fazem o caminho contrário. Integral de 1, quando não vem nada escrito, é x mais constante, sempre vai aparecer a constante, porque a derivada de 1x é 1. Nós já vimos no exemplo anterior que 1 sobre x, a primitiva da ULN, por quê? Porque a derivada do LN é 1 sobre x. E aqui eu tenho 10 resultados indicados. Na verdade, são 12, até se a gente estender essa tabela para o arco tangente. Aqui tem o arco seno, o arco cosseno, tem funções trigonométricas, funções exponenciais, tem um monômio que é muito utilizado, que é o x elevado a n. E a ideia agora é estudar alguns problemas, apresentar alguns problemas para calcular a integral indefinida, porque não tem a presença dos números em cima e embaixo da função, através do método direto, que seria uma utilização imediata dessa tabela ou da tabela de derivadas,
que a gente apresentou agora há pouco. Então, primitiva de 3, direto, 3x, mas constante, aqui tem a justificativa. Vocês poderiam ter feito apenas a linha de cima. A justificativa é para provar que se eu derivar 3x é 3 e derivar a constante é 0. Primitiva de uma função do primeiro grau dá uma função do segundo grau. A justificativa é quando a gente deriva. Integral de 3x2 é x3, porque se eu derivar x3 dá 3x2. A primitiva de 4 elevado a x vezes ln de 4 dá o 4 elevado a x mais constante. Aqui eu fiz uma justificativa colocando a formulinha de derivada para uma função exponencial qualquer. A elevado a x, a variável expoente, a derivada tem como resultado a elevado a x vezes o ln de a. Então, por isso que aqui, quando a gente fosse fazer o desenvolvimento, a gente chegaria num contexto do tipo a elevado a x. Então, aqui precisa ser consertado, e aqui também, que não é 2x, e sim escrever que aqui, agora completando, né? Eu teria a elevado a x mais constante, e embaixo, quando a é 4, 4 elevado a x, também mais constante. Fizemos o conserto para ficar tudo bem explicado. Mais situações que envolvem, então, utilização direta do formulário. Integral de 1 sobre y, que multiplica 1 sobre o ln de 2, dá o logaritmo na base 2 da variável em questão, que agora é y, que a gente está promovendo a integração em relação a y. Aqui tem a justificativa. Eu coloquei a tabela de derivadas para um logaritmo numa base qualquer a, e especificamente se o a for igual a 2, a justificativa. Primitiva de cosseno dando seno, porque a derivada do seno é cosseno. Observe que sempre vai aparecer a constante. Integral de menos seno é cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Observe que agora aqui a gente já está colocando a variável y, e a gente começa agora a mostrar outras possibilidades de variáveis. Aqui tem a possibilidade, nesse item H, da variável Q, de quantidade. Então, essa primitiva dá a raiz de Q mais a constante, e aqui tem a justificativa. Raiz de Q, Q elevado a meio. Se eu aplicar a regra do expoente, eu teria esse resultado aqui. E eu lembro que esse Q elevado a menos meio poderia ser escrito como sendo 1 sobre Q elevado a meio. Então, esse final da expressão é 1 sobre a raiz de Q. Uma fórmula que é usada em alguns contextos econômicos ou de aplicações é que a primitiva dessa função é o arco tangente, a justificativa é a derivada de uma maneira plena ou direta, sempre vai ter a constante ao final, né? Esse item L, a gente chama a atenção, porque aqui eu estou fazendo a primitiva de um número e integrando em relação a x. É como se fosse, por exemplo, 2. Integral de 2 é 2x, integral de 3 é 3x, porque aqui, como é em relação a x, o y passa a ser constante. Nós temos as justificativas para todos esses casos. Aqui eu tenho uma função que é singular, é uma função especial, porque a primitiva de e elevado a x dá o próprio e elevado a x mais constante, porque essa é a função que, derivando, dá sempre o mesmo resultado, próprio e elevado a x. Essa primitiva, então, é o resultado direto da derivada de secante, que é secante vezes tangente. Esses resultados aqui que são pedidos para demonstrar, é interessante que o usuário guarde essas fórmulas, que elas vão ser bastante utilizadas. E esses teoremas, olha a demonstração deles, é uma linha. Eu pego o segundo membro, se eu derivar, eu volto a ter o primeiro membro. E o pré-requisito é saber que a derivada do ln é 1 sobre x, que a derivada de constante é 0. Saiu do segundo, chegou no primeiro membro, demonstração terminada, como queríamos demonstrar. É o significado desse CQD. Aqui, a segunda formulinha, que é utilizada na existência da fração,
para n diferente de menos 1, aí alguém poderia falar assim, por que n diferente de menos 1? Porque se o n fosse igual a menos 1, então aqui vamos colocar menos 1, eu teria essa expressão aqui anterior ao problema. Então, eu saio do segundo membro, eu faço a derivada, aplico a regra do expoente, e aí, aplicando a regra do expoente, eu faço o cancelamento, e assim eu chego. Saio do segundo e chego no primeiro membro. Também uma demonstração pequena, mas é um teorema. Na verdade, no 117 eu tenho dois teoremas diferentes. O 118 é para completar umas frases do tipo, se eu tiver um número multiplicando uma função, eu posso fatorá-lo, eu posso colocar para fora da integral para visualizar melhor o procedimento de integração da função. E, havendo duas funções quaisquer, ou somando ou subtraindo, eu posso quebrar que a soma das integrais é a integral da soma, ou a diferença é a diferença das integrais. Aqui foram feitos alguns problemas no método direto. Agora a gente vai entrar novamente em contextos de aplicações, mostrar onde que isso é usado, por exemplo, na área da economia. Então, quando apareceu o conceito de primitivação, isso quer dizer que é obter uma função econômica a partir da sua derivada. Ou seja, se eu tiver uma demanda marginal, eu vou achar a função de demanda. Aqui no exemplo, se eu tiver uma receita marginal, é a derivada da função receita total. Quando eu integro a receita marginal, eu acho a receita total. Então, primitivação é um procedimento de integração. Alguns problemas para a gente treinar isso. Eu lembro que essa história de ter essa numeração, R3, 7, em alguns exercícios, é porque isso é tirado do livro Cálculo para as Ciências Humanas, do editor Ícone, como referência de onde que foram apanhados esses exercícios que estão sendo aqui colocados. Então, eu tenho uma função custo marginal, a derivada do custo, tenho o custo fixo, aquele que independe da produção, pediu-se no item A a função custo total. Então, o procedimento é integrar. Uma integral indefinida, não tem as extremidades de cima e de baixo. Então, primitiva de 2q ao quadrado, porque a derivada de q ao quadrado é 2q. Primitiva de um número em relação a q é 50 vezes q, mais a constante. Aqui, nós vamos achar agora a constante com essa informação do custo fixo. O custo fixo é o custo quando q é zero. Então, se eu substituir o q por zero, eu vou achar o valor do custo fixo, que é 120. Achando o valor de k igual a 120, o custo fixo, eu substituo aqui na minha expressão, e aqui eu tenho a resposta. Ou seja, a integral de uma função do primeiro grau dá uma função do segundo grau. E usou a ideia, né, de conceito para funções marginais, que é derivada. O custo médio ele é definido como sendo a função custo total dividida pela variável. Então, eu pego a função obtida no item A e divido por quê? A obtenção do custo médio para 6 unidades troca a quantidade Q por 6, aí faz as contas, 36 mais 300 mais 120, soma tudo isso daqui, 432, divide por 6, achou o custo médio para essas condições. Mais problemas para a ideia de funções marginais. Tem a receita marginal, aqui foi dada então a derivada da função receita. Eu vou no item A achar a função receita. A gente integra uma função do primeiro grau, dá uma função do segundo grau. É claro que eu posso simplificar esse 12 com esse 6. E aqui fica mais elegante escrever Q3 sobre 3 como sendo 1/3 de Q3. Depois, para achar a constante K, a gente usou uma informação lá da economia de que a receita total é preço de venda vezes quantidade. Se nada é fabricado, a receita é nula. Ou seja, quando Q é zero, a receita vale zero. Então, por isso que eu troco a receita, o RC, por zero, assim como o Q estou trocando por zero, e assim eu acho o valor de K, se a situação foi zero. Finalizando, então, a minha receita marginal, a derivada, era uma função do segundo grau, e agora eu obtive uma função do terceiro grau. A receita média
é a função dividida pela variável. No problema foi pedido para achar a receita média no ponto 2, então eu troco o Q por 2, faço as contas e obtenho esse número, que não é um número inteiro, mas é um número solicitado no item B, a receita média para 2 unidades produzidas. Mais um problema que envolve essa ideia de funções marginais, eu tenho aqui a propensão marginal a poupar, a derivada da função poupança, dada como sendo 6 décimos, y é a renda mensal. Essa ideia de usar y como variável de renda é uma ideia que foi iniciada na França e na economia muita gente usa esse contexto. Aqui fala para determinar a função poupança a partir da sua derivada, onde no mês que a renda foi de R$ 720, ela foi obrigada a fazer uma retirada de R$ 200. Essa é uma informação para a gente determinar a constante. Ou seja, a retirada é uma subtração, por isso aqui tem o sinal de menos. E com essa sugestão, a gente vai promover a integração de uma função constante, isso dá uma função do primeiro grau, porque se eu derivar em relação a y, 6 décimos de y dá 6 décimos, derivada de constante é zero. Se eu trocar o meu y por 720, eu vou falar que a poupança, quando a renda foi 720, foi uma retirada, foi menos 200. E aí, fazendo essas continhas, eu isolo K, passo o 432 para lá, tenho uma constante, e assim a função do primeiro grau. A gente mostrou alguns problemas que a gente resolve as funções marginais fazendo o processo de integração. Agora a gente vai mostrar um procedimento de aplicações para áreas, para integrais definidas. E aqui eu tenho uma função que aparece representada aqui no primeiro quadrante decrescente. Isso aqui lembra uma função do segundo grau. Essa função decrescente é uma função de demanda. O meu x e o meu y não pode ser preço ou quantidade fabricada. Tem problemas que às vezes o y é preço, às vezes ele é quantidade. E a gente vai calcular essa área, que vai ser denominada o excedente do consumidor. Uma sobra, né? E essa sobra está aqui caracterizada como sendo uma diferença entre preços praticados. Um preço praticado e um preço mais alto, que ele ainda estaria disposto a praticar para não ficar sem aquele bem. Esse seria, então, o contexto de aplicação ou de significado dessa sobra, desse excedente. Essa área, numericamente falando, ela é calculada como sendo uma área que está abaixo da função, descontando esse retângulo, por isso que desconta o YZ. E essa é a formulinha. Então, agora a gente vai praticar exercício com integral definida, que foi feito no começo dessa aula. Eu tenho uma função no primeiro grau e disse 3 coisas aqui para essa função. O esboço geométrico, quando o preço é fixado como 105, o excedente do consumidor, que é a utilização dessa formulinha vermelha que aqui aparece, quando o preço é 5, e o significado econômico desse excedente, explicando o outro. Então, uma função no primeiro grau, uma tabela de 2 pontos, a gente compõe e desenha a reta. O x0 igual a 0 é o que foi fixado pelo problema. E aí, quem tem o x0 acha em correspondência o y0 substituindo na função. Então, meu x0 está no eixo P, nesse problema. Eu substituo, acho o y0, que é 14, uma coisa coerente, abaixo de 24. E agora a gente vai calcular esse excedente usando a formulinha. Alguém poderia falar, eu podia ter usado a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Podia. A gente vai calcular e mostrar que isso dá o mesmo resultado. A base de 0 a 5 é 5. A altura de 14 a 24 é 10. Então, se eu fizer base 5 vezes a altura 10 dividido por 2, vai dar 25. Nós vamos mostrar que essa área, calculando pela formulinha, também vai dar 25. Então, primitiva aqui, eu primeiro junto os números, 24 com 14, que deu 10. Primitiva em relação a P, de 10 e 10P, e 2P é P ao quadrado. Vai calcular o de cima menos o de baixo.
O excedente sempre começa no zero e termina no x0, que no caso é 5, e aí o meu cálculo, fazendo a conta, o de cima menos o de baixo, deu os 25 que a gente já desconfiava. Base vezes altura, dividido por 2. Nem sempre é possível fazer pelo contexto de base vezes altura. Se nós tivermos, como no 125, uma função do segundo grau, aqui não vai ser bem um triângulo, porque essa hipotenusa é um arco de parábola. Aqui pediu para fazer o esboço geométrico, então aqui tem o desenho da função do segundo grau, tem as raízes, menos 10 e 8, tem 80, que é o corte junto ao eixo. Agora, P. Observe que aqui nós temos a abscissa Q, a imagem P, diferente do problema anterior, que nós tínhamos um contexto de imagem Q, abscissa P. Eu tinha falado que os excedentes, tanto do consumidor dessa aula quanto do produtor, eles vão ter as possibilidades de trocar as posições de x e de y. Então, nesse problema, para achar o y0, que vai entrar na formulinha do cálculo do excedente, a gente faz uma substituição, troca o x0, o que nessa nossa expressão aqui, e vamos fazer a conta. Então, aqui fica menos 36, menos 12, mais 80, achamos meu y0 igual a 32. Com essa conta feita, agora a gente vai para o cálculo do excedente. Tem a formulinha, o f de x, a função do segundo grau, tem o y0 como sendo 32, vai variar de 0 até 6, que 6 era o meu x0. Eu fiz a conta 80 menos 32, e agora promoveu-se a primitivação. Integral de Q2, Q3 sobre 3. Aqui a gente está usando sempre o método direto. Integral de 2q, que é o quadrado, integral de um número vezes q, tem a constante, aí faz a conta de cima menos o de baixo, e tem o resultado encontrado. Então, esse 180, essa área, é uma diferença entre as quantidades adquiridas. A quantidade menor que ele, consumidor, ainda estaria disposto a praticar para não ficar sem aquele bem ou sem aquela mercadoria. O último problema dessa aula tem uma demanda dada por essa expressão aqui, e ela foi fixada com 10p. Se a demanda ela é fixada em 700 unidades, ele pede para achar o excedente do produtor. Então, se eu tenho que 10p é esse valor, o meu 10p vai ser o 700. Então, se o meu 10p, aqui eu coloco, então, a quantidade fixada como sendo 700 unidades pelo texto, aí o 10p vai ser essa raiz de 930, achei o meu valor de p. É esse p que acaba sendo utilizado aqui se eu tivesse que fazer o gráfico da função. Mas como ele pediu apenas o gráfico, a conta do excedente do consumidor, a gente usa a fórmula. O f de x é a minha função, p, então por isso que esse 10 apareceu para cá dividindo, 1 sobre 10, e o meu y0 é esse valor que foi fixado aqui, o 3. Aí teria que calcular essa integral, que é resolvida por um método chamado substituição, que vai aparecer na próxima aula. Então, aqui já tem uma palhinha, eventualmente, do que se faz para calcular essa primitiva. Eu tenho que chamar esse radicando, que está no interior da raiz, de uma outra letra. Eu derivo dos dois lados para poder promover a substituição. O 1.600 vezes Q vai ser chamado de U. E esse dq vai ter que ser substituído adequadamente. Como ele vai ter que estar junto com o menos 1, por isso que aqui foi colocado o menos 1 fora e o menos 1 dentro da integral. Claro que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mas a ideia é para ajudar a substituição, a troca conveniente. Então, qual seria a troca conveniente? Bom, a raiz é aquele radicando elevado a meio. Aquele 1/10 é aquela história do 10 ser passado para lá dividindo. E se eu fizer agora essa primitiva, observe que o que está em vermelho foi trocado por 1, e onde tem menos 1 dq, vai ser trocado por du. Por isso que tinha que ter esse menos 1 aqui, para ter a presença desse menos 1
eu coloquei o menos um compensando aqui fora. E aqui tem o procedimento agora da primitivação. Primitiva de u elevado a meio é u elevado a meio mais um dividido por meio mais um, e aí faz a conta, calculando o de cima menos o de baixo. É uma conta um pouco árdua, é verdade, mas que vai chegar na página 9 a um resultado numericamente falando. Então, existem problemas como esse aqui que às vezes demanda mais cálculo, mais habilidade algébrica. Mas essa aula a gente procurou mostrar aplicação para integral definida nesse excedente do consumidor, procurou mostrar as funções marginais, que são obtidas a partir de técnicas de integração, normalmente método direto, que é o mais usado. Então, quando for um custo marginal, a gente acha a função custo total. Quando for um lucro marginal, acha a função lucro total. Método direto para integrais, e aí esse método direto a gente usou praticamente a utilização imediata da tabela, a apresentação de tabelas de derivadas integrais e os primeiros problemas para conceituar integral definida como sendo uma expressão matematicamente falando que vai promover cálculos de áreas no primeiro momento, mas vai a integral definida ser calculada através desse contexto que aparece aqui na página